Olá, queridos, estamos no ar com mais um Conversa Pública, sempre aqui buscando atender a sua demanda sobre assuntos importantes e também buscando trazer orientações e profissionais que possam nos ajudar a ter uma melhor qualidade de vida. No Conversa Pública de hoje, nós vamos falar sobre obesidade. Muito se tem falado sobre esse assunto, mas pouca informação de qualidade efetivamente é transmitida. Toda atenção é necessária para a obesidade, pois essa é uma doença que tem crescido muito aqui no Brasil. O Brasil já se coloca entre os países com maior obesidade em todo o mundo. Mas, com atenção para o estilo de vida e cuidados necessários, podemos mudar esse quadro. E para entender um pouco mais sobre este assunto, nós vamos conversar hoje com a nutricionista Gabriele Vargas, da Oncoclínicas. Gabriele, muitíssimo obrigada pela sua presença aqui conosco, pelo seu tempo dedicado a nos informar e a informar os nossos telespectadores. Eu que agradeço o convite a todos. Para mim está sendo uma honra conversar um pouquinho sobre a questão, da obesidade, que como foi relatado anteriormente, está tendo um grande aumento, tanto os níveis mundiais quanto também nacionais. Então vai ser um prazer a gente ter esse bate-papo agora. Verdade, né? Muitas vezes, quando a gente toca no assunto da obesidade, ou talvez a maior parte, das vezes que se toca nesse assunto, é com quase uma referência à questão da beleza. Mas a beleza, no duro, é o menos importante, porque há uma beleza toda especial na pessoa mais gorda, sem problema nenhum. O nosso tema e a nossa preocupação é com a questão da saúde e como isso impacta efetivamente a vida das pessoas, não é mesmo? Sim, perfeitamente. A gente vai conversar, ao longo da nossa conversa, vamos falar um pouquinho até sobre questões de quais fatores de risco estão associados com a obesidade, como isso impacta em outras doenças também. Então, ter essa conscientização da população vai ser bem, bem interessante. Isso mesmo. Existe só um tipo de obesidade ou existem vários tipos? Quais são os tipos de obesidade existentes, Sim. Gabriele? Então, para começar, eu quero falar um pouquinho sobre a definição de obesidade, Segundo a Organização Mundial da Saúde, é caracterizada, pelo acúmulo excessivo ou anormal, de tecido adiposo. E a obesidade é uma doença multifatorial, ou seja, existem vários fatores associados com a obesidade, como fatores individuais, ambientais, comportamentais, genéticos também. Já em relação à obesidade, a gente consegue fazer diversos tipos de classificação da obesidade. Uma forma fácil e prática de a gente estar fazendo essa mensuração é através do índice de massa corporal, o nosso famoso IMC, tá? Que qualquer pessoa consegue fazer esse cálculo a partir do peso dividido pela sua estatura ao quadrado. E a gente vai ter um valor. E a partir desse valor, a gente consegue fazer a classificação em sobrepeso, que é quando esses valores vão de 25 até 39,9. Obesidade grau 1, que é quando esse valorzinho que você dividiu o seu peso para a estatura ao quadrado varia entre 30 até 34,9. Obesidade grau 2, que esse valor varia entre 35 até 39,9, e obesidade grau 3, que seria igual ou maior que 40. E está muito em alta também, que eu acho que é importante a gente falar aqui, da obesidade sarcopênica também, que quando tem um aumento do tecido adiposo, mas que tem uma diminuição do tecido muscular. Ou seja, apesar da pessoa ter muita gordura, a massa muscular dessa pessoa não é tão grande assim. Essa questão de massa muscular, é um fator importante, você já estabeleceu, já nos informou sobre a questão de como é classificada a obesidade. A gente pode medi-la de uma maneira bastante fácil, considerando aí
peso, altura da pessoa. Agora, a distribuição dessa gordura faz diferença, Gabriele? Por exemplo, às vezes a pessoa até parece magra, mas tem um barrigão, né? Tem uma gordura acumulada. O que isso significa e qual é, digamos assim, o destaque que a gente faz para essa questão? Então, essa é uma das formas que eu falei anteriormente da gente fazer a classificação, né? Que é pelo IMC. Okay. E existem outras classificações também, que é chamada de obesidade ginoide, que é justamente essa obesidade que normalmente a gente vê muito em mulheres, que é um cúmulo de gordura mais nos membros inferiores, quadril e pernas, e a obesidade androide, que a gente vê um acúmulo, né, desse tecido adiposo na região abdominal, né, no tronco. Já um dos maiores riscos, né, seria principalmente dessa obesidade androide, que estaria associada ao risco de doenças cardiovasculares também, que seria esse acúmulo de tecido adiposo nessa região abdominal. Eu estou conversando com a doutora Gabriele Vargas, ela é nutricionista da Oncoclínicas, e hoje a gente está falando aqui, chamando sua atenção para a importância da gente cuidar da obesidade, um problema de saúde que vem crescendo muito aqui no país. Então, Gabriele, vamos falar sobre os riscos. Por que é tão importante a gente atentar para a questão da obesidade? De um modo geral, né? Você destacou mas né, quais são os outros riscos que a gente tem com a questão da obesidade? Sim. Então, a obesidade, ela também está associada a outras doenças crônicas, né? Como, por exemplo, diabetes, a doença cardiovascular e até mesmo o câncer, né? Falando um pouquinho, já que é a minha área de atuação e acho importante a gente fazer a conscientização sobre isso, né? Visto que também tem tido um grande aumento, né, dos números dos casos de câncer. Então, nos últimos 20 anos, basicamente, os números de pessoas obesas triplicaram, né? E a obesidade é considerada um fator de risco para diversos tipos de câncer. Dos tipos de câncer mais incidentes, né? 5 dos tipos de câncer mais incidentes para homens estão associados à obesidade e 8 dos tipos de câncer mais incidentes para mulheres estão associados à obesidade, como câncer de mama, câncer de próstata, cólon, reto, estômago. Então, também a gente tentar se atentar um pouco nessa questão. Eu fiquei bem impressionada, né? Lendo um pouquinho o material para a gente poder conversar aqui, fiquei bem impressionada com essa informação da Organização Mundial de Saúde, né? Que indica que aí 40% dos casos de câncer poderiam ser evitados se os fatores de risco fossem aplicados aos pacientes no dia a dia, e que 20% de todos os cânceres possuem alguma relação com a obesidade. Caramba, a gente não precisa de outros motivos para poder ter atenção, né? Só esse já bastaria para que a gente ficasse muito ligado e atento a essa questão, efetivamente, da obesidade, né? O que tem proporcionado o crescimento da obesidade aqui no Brasil, Gabriele? Então, estudos mostram que houveram uma transição nutricional. O que seria essa transição nutricional? Houve um aumento, né, dos casos de sobrepeso e obesidade e uma diminuição, né, dos casos de desnutrição, que antigamente ocorria o inverso, né? Essa transição nutricional, ela está associada a toda a questão da modernidade e da vida atualmente, né, dos indivíduos, né? Hoje, normalmente, as pessoas têm uma vida mais corrida, atrelada a trabalho, estudos. Além disso, teve um aumento também do sedentarismo, ou seja, as pessoas praticam cada dia menos atividades físicas, estão cada vez mais com um tempo maior de tela, seja pelo computador, seja pelo celular. E quando você tem uma menor atividade física, você tem uma diminuição do seu gasto energético total, né?
Atrelado a todas essas condições de sedentarismo, também teve um aumento, né, do consumo de uma alimentação não saudável, né? Um aumento do consumo de alimentos ultraprocessados, ricos em gorduras, em açúcares, alimentos próprios, rápidos para o consumo, né, como muitos alimentos embalados, tudo isso atrelado à questão de praticidade também. E uma diminuição dos alimentos considerados in natura e minimamente processados. Ou seja, tiveram duas situações que ocorreram, que foi a diminuição da atividade física, diminuindo, assim, o nosso gasto energético, e o aumento de consumos de alimentos ultraprocessados, aumentando, assim, a ingestão calórica. E, com isso, a conta meio que não bate, né? Você diminui o que gasta e aumenta o consumo do que aumenta a caloria, levando ao aumento da obesidade. Não tem jeito, né? Você coloca gordura, energia para dentro e não gasta isso. Exatamente. Não tem jeito, ela vai para algum lugar efetivamente no nosso corpo. Quando a gente fala com grande maioria das pessoas sobre a questão da alimentação, do cuidado, da necessidade de se ingerir alimentos menos processados, alimentos mais naturais, normalmente vai para a questão do dinheiro, né? Eu não tenho dinheiro para comer comida boa. O que você me diz a respeito disso, Gabriela? Então, uma das coisas até que eu estava pesquisando para conversar, que tudo não se parte justamente de uma condição, de uma escolha individual, né? Existe toda a parte global envolvida, né? Questões de políticas públicas que também influenciam nessa questão, né, do aumento dos números de obesidade. Mas eu costumo dizer que o básico não é tão caro assim, né? Se a gente se organizar para ter legumes, verduras, uma proteína que não seja ultraprocessada, a gente não vai ter um gasto tão caro se a gente botar na ponta do lápis o que a gente acaba gastando com alimentos que são muito processados. Então, talvez diminuindo o consumo desses ultraprocessados e aumentando o consumo desses in naturas, né, os alimentos mais naturais, a gente vai igualar. Você acha que a gente pode lançar um desafio aqui hoje para o nosso telespectador, para ele começar a ver quanto ele gasta nos ultraprocessados, nos alimentos engordativos, no pão branco, nisso, naquilo, e se ele trocasse esse valor por verduras, frutas, legumes, etc., colocando esses custos na balança para ele comparar e ver o que mais vale a pena? E, de repente, ele pode colocar no peso dos legumes, no prato dos legumes e verdura, a melhoria da sua saúde, né? Será que aqui não vai sair ganhando? Com certeza, com certeza. E eu, assim, lançando esse desafio, né? Eu sempre falo que vamos fazer metas, começar aos poucos, não precisa ter uma mudança tão drástica assim, é tudo um processo de adaptação. Então, para quem não come legume todo dia, que tal a gente incluir pelo menos 3 dias na semana e a gente ir aumentando esse consumo gradativamente, né? Porque tudo isso também depende de uma mudança de um hábito, né? Acho que o principal que precisa ocorrer é a questão da reeducação alimentar. Né? Perfeito. Não precisa fazer uma dieta quando isso já faz parte da sua rotina. E também não precisa cortar nada para o resto da vida, né? Não significa que não pode comer nunca, né? Não. Somos seres humanos, tá? A alimentação está muito envolvida com a questão sentimental, social. Então, não tem um problema em você, por exemplo, consumir um refrigerante em uma festa que você foi comemorar o seu aniversário. O problema é quando esse refrigerante faz parte da sua rotina diária, né? Todos os dias eu tomo refrigerante no café da manhã, no almoço e no jantar. Esse é o problema, o principal problema. Você pode acompanhar o nosso programa
pela Rede Boas Novas de televisão, presente em todas as cidades do Brasil, né, nas principais capitais brasileiras, mas você pode assistir também pelo www.boasnovas.tv, o nosso site, pode acompanhar pelo YouTube, pode acompanhar pelo seu celular, porque a Rádio Boas Novas 105.9, que fica lá na região dos Lagos, embora ela tem uma cobertura para a região dos Lagos, ela está presente nos melhores aplicativos de rádio, aí no seu celular, e, portanto, você, onde estiver, em qualquer lugar do Brasil e até do mundo, você pode nos acompanhar, tá bom? Estamos conversando, portanto, com a doutora Gabriele Vargas, ela que é nutricionista e é da Oncoclínicas e está aqui nos orientando com relação à obesidade, chamando a nossa atenção para a importância da gente cuidar desta questão. Gabriele, me diz uma coisa, como que a gente consegue fazer essa mudança de hábitos na busca de uma vida mais saudável? Uhum. Então, começando falando sobre a alimentação, né? Que a gente possa conseguir aumentar o consumo desses alimentos in naturas, incluir sempre alguma fruta, verduras, legumes na refeição, tá? Diminuindo o consumo de alimentos ultraprocessados, a questão dos embutidos, temperos industrializados, biscoitinhos de pacotinhos, tudo isso já vai fazer uma grande diferença, tá? Ter rotina, ter hábitos alimentares, horários para as refeições, realizações de refeições, tratar o alimento, né, como parte da sua vida. Então, ter aquele hábito de, agora é a hora da minha refeição, eu vou sentar, eu vou fazer minha refeição sem pegar no celular, prestar atenção no que a gente está consumindo. Eu acho isso muito importante também, porque às vezes a gente não tem essa conexão com o alimento, acaba comendo de forma rápida, sem prestar atenção, sem estar conectado e não consegue perceber como que está fazendo a ingestão desse alimento, entendeu? Então, acho que tudo isso vai ajudar, além, lógico, né, de, se possível, fazer a realização de alguma prática de atividade física também, tá? Sempre falo, questão de movimentar o corpo, isso faz a diferença. Existem diversos tipos, né, de atividade física, como caminhada, dança, luta, hidroginástica, ou até mesmo coisas do nosso dia a dia. Se eu vou de carro, se eu vou de ônibus, para um pouquinho mais longe do lugar que você quer, desce um ponto antes, faz uma caminhada, sobe escada em vez de elevador. Então, movimentar o corpo, isso também vai ajudar bastante. Além de não poder esquecer da questão da ingestão de líquidos, né? Beber água também é super importante. E ter um bom sono. Essa história de beber água, eu já ouvi 500 definições diferentes. Tem que beber 3 litros de água por dia, tem que beber 1 litro de água por dia. Isso depende do seu IMC, isso... como é que é essa história, Gabriele? Explica aí para a gente. Qual é o volume de água adequado para se tomar durante o dia? E tem que ser só água? Ou isso pode contar também o chá que você bebe, o suco que você bebe, o café que você bebe? Como é que funciona? Então, o ideal é que pode ter os outros líquidos, óbvio, mas que tenha uma boa quantidade de água pura, tá? E aí, como que é feito esse cálculo? É o seu peso vezes 35. Então, normalmente a gente escuta muito o clássico 2 litros de água para todo mundo. Mas isso varia de pessoa para pessoa, tá? Então, se você pegar o seu peso e multiplicar por 35, você vai conseguir ter mais ou menos o volume que você precisa ingerir por dia. Aí é bom que a gente diga aqui que a questão de qualidade da pele, né, também está muito vinculada a esse volume de água que a gente ingere, uma vez que a nossa pele ela é formada basicamente por água, não é mesmo? Sim, exatamente. A água, 75% do nosso corpo é água, né? Então, assim, a gente precisa repor essa água, né?
A água ela vai ajudar na questão da hidratação da pele, funcionamento dos rins, funcionamento intestinal, várias reações do nosso organismo precisam de água, então, assim, é super importante manter essa ingestão adequada. Perfeito. Você falou várias causas aqui da obesidade, né? A questão da alimentação, do sedentarismo, essas questões da modernidade, né? Que a gente acaba não se mexendo muito, a falta, né? Está no sedentarismo, a falta de exercícios físicos. Mas a obesidade, ela pode ser também uma causa genética. Quais são as, digamos assim, não sei se eu posso chamar de comorbidades, o que pode provocar a obesidade, além da alimentação desregulada, além da falta de exercício? Sim. Então, como eu falei lá no início, a obesidade é uma doença multifatorial, né? Então, sim, os fatores genéticos também estão envolvidos, né, na ocorrência da obesidade. E isso se dá desde a gestação, até mesmo antes da gestação, né? Estudos recentes falam muito sobre a questão de programação metabólica, tá? Então, tanto a alimentação da própria mãe e do próprio pai, antes de ter essa questão da gestação, já podem influenciar no feto e futuramente na vida adulta dessa criança, entendeu? Então, a gente já vê essa questão de que tem essa influência, sim, da parte genética. Perfeito. E aí, mesmo que os pais tenham descuidado, né, da alimentação antes do bebê, né, o bebê ainda no útero, logo depois que a criança nasce, né, o que você diria, que dica que você daria para o nosso telespectador para ficar atento, para evitar que essa criança também ela se acostume com o paladar do açúcar, com a comida processada, como fazer com que essa criança ela já evolua com uma boa orientação para não ficar obesa quando adulta? Sim. Acho que primeiro e mais importante é lembrar a questão da importância do aleitamento materno exclusivo, se possível, óbvio, né? Até os 6 meses, né, de idade dessa criança. Isso ajuda muito, não só na questão de obesidade, mas em questão de todo o desenvolvimento e amadurecimento dessa criança. E, além disso, fazer a introdução alimentar, priorizando essa questão dos alimentos in natura, e evitar ao máximo, né, a ingestão, a oferta, na verdade, de doces para essa criança antes de 2 anos, tá? Porque esse período de 6 meses a 2 anos é o período de construção da criança, em que ela está aprendendo, está conhecendo. Então, o ideal é que não aconteça essa oferta de doces antes dos 2 anos de idade. Então, isso já ajuda a reduzir esses riscos. E mamãe, papai, não pense que porque você está acostumado com doce, né? E você vai dizer, mas fica muito ruim sem açúcar. A criança ainda não tem esse paladar que você tem. Portanto, ela vai aceitar muito bem aquilo que você oferecer para ela sem açúcar. E ela vai, inclusive, se acostumar e formar o seu paladar. Não é mesmo, doutora? Exatamente. A gente já está aqui se encaminhando, né, para o final do nosso programa. Eu queria deixar esses últimos minutos para o seu recado final para o nosso telespectador. Então, primeiro eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui conversando e falando um pouquinho, né, sobre saúde. E eu acho que, como recado final, uma frase que eu sempre costumo dizer é: vamos descascar mais e desembalar menos. Que a gente possa colocar isso na nossa rotina, né, interiorizar isso, para que possamos ter um hábito e uma vida mais saudável, tá? Nunca pense que é só uma dieta, e sim qualidade de vida. Maravilha, maravilha. A dieta tem início, meio e fim. E quando a gente fala dessa mudança alimentar, ela não tem fim, né? Ela tem início, ela vai ter um caminho, mas ela não tem fim. É para a vida toda, né? E pode fazer toda a diferença. Muitíssimo obrigada, doutora Gabriele.
né? Gabriele Vargas, né? Só lembrando, Gabriele Vargas, ela é nutricionista da Oncoclínicas e dedicou seu tempo aqui para trazer informações preciosas para todos nós. Muitíssimo obrigada. Tá bom? Obrigada a vocês. E obrigada a você também. Até a próxima, você que participou conosco.